Oiê, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e aí, que tal brincar de contente? Bora? Hoje eu vou falar de Poliana, de Eleanor H. Potter. E esse livro foi escrito no início do século XX. E a história da Poliana é dividida, na verdade, em dois livros. Poliana e Poliana Cresce, que aqui no Brasil também pode ser encontrado como o título de Poliana Moça. Tem também o filme da Disney, que eu não lembro direito em que ano que foi feito. Mas aí eu coloco aqui embaixo depois. Mas o que eu me lembro bem é que a atriz que faz a Poliana é a mesma menina que fez a primeira versão de Operação Cupido. Então a história é assim. Em Poliana, a menina Poliana, ela tem 11 anos. E ela acabou de perder o pai. Por isso ela vai morar na casa da tia dela, tia Polly. E há um certo conflito entre as duas. Acho. Não começa a piscar, pelo amor de Deus. A tia Polly é uma solteirona, que assim por volta de 40 anos, e é meio que sozinha no mundo. Né? Os pais já morreram, as irmãs. A única parente viva que ela tem é justamente a Poliana. Só que aí o que acontece? O casamento da mãe da Poliana, da Jane, não foi muito bem aceito pela família. E, consequentemente, a tia não tem muito carinho pela sobrinha, né? Existe toda uma história por trás que, conforme a gente vai lendo o livro, vai descobrindo o porquê dessa birra da tia Polly em relação à Poliana. A tia Polly é uma mulher por volta assim dos 40 anos, solteirona, e ela é extremamente rígida e sisuda. A casa dela é impecável. Tudo para ela se resume a dever. Ela é tão sistemática, mas tão sistemática, que o penteado típico que ela usa é um coque. Ela prende o cabelo num coque e não sai nem meio fio de cabelo do lugar. Então, tem esta mulher que é totalmente rígida mesmo, ela é completamente amarrada em todos os seus conceitos e todas as suas noções do que é certo e que é errado, e de repente ela recebe uma menina que é o oposto dela. A Poliana, ela é simplesmente livre. Acho que a melhor imagem para exemplificar como essa menina é borboleta. Ela é como uma borboletinha voando de um lado para o outro, alegre, sem se importar muito com o que os outros pensam. Logo que ela chega na casa da tia, já acontece o primeiro conflito, né? Enquanto a tia é completamente rígida, assim, a Poliana já vem com uma onda de alegria. E a tia fica até meio irritada com isso, mas que coisa, não adianta nem dar castigo para essa criança, porque até dos castigos ela gosta. E a tia Polly não consegue entender por que desta alegria toda da Poliana e por que ela sempre fala em estar contente. Por conta dessa história toda que envolve o casamento da irmã, que não foi aprovado pela família e tudo mais, existe toda uma série de acontecimentos que fizeram com que a Mrs. Hamilton não gostasse nem um pouco do pai da Poliana. Então a menina foi proibida de falar até mesmo no nome do pai ou citar a palavra pai. E isso impediu que a Poliana ensinasse para a tia a brincadeira do contente, que consiste em toda e qualquer situação que acontece, achar um motivo para ficar contente. A primeira pessoa para quem ela ensina é para Nancy. E aos poucos ela vai ensinando para a cidade inteira a brincadeira do contente. Uma das coisas que a Poliana mais gosta de fazer, além de brincar de contente, é conhecer pessoas. E quanto mais estranha essa pessoa, melhor e é mais divertido. E ao longo do livro, ela realmente conhece algumas figuras assim bem interessantes, como por exemplo a Mrs. Snow, que é uma senhora acamada e meio que revoltada
com o fato dela não poder andar, essa sim, a senhora Snow, ela é bem revoltada, amargurada da vida, descontente. Não há nada que agrade a senhora Snow. Outra pessoa bem singular que ela conhece é o Mr. Pendleton, acho que é assim que se pronuncia. Ele é o homem mais rico da cidade. Já é um senhor com uma certa idade, e ele é extremamente ranzinza e solitário, mão de vaca, ele não quer papo com ninguém. E essa é outra figura que a Pollyanna fica completamente fascinada. E ainda tem o Jimmy, que é um garotinho órfão, com quem ela faz amizade. Ao longo da história, além dessas pessoas, a Pollyanna vai tocando todos os outros moradores da cidade. Com sua simplicidade e sua alegria contagiante, ela vai conquistando cada um deles. E assim a história se desenrola. E aí chega um momento, mais pro finalzinho do livro, que acontece um evento que faz com que a Pollyanna, ela perca a vontade de brincar de contente. E aí que acontece uma reviravolta na história, pois a tia, que antes era uma figura tão amargurada e tão rígida, ela é obrigada a sair, quebrar toda aquela rigidez dela, destruir os muros que a cercam e aprender o jogo do contente para conseguir resgatar a Pollyanna desse evento que acontece com a menina. A segunda história, que é Pollyanna Cresce, passa alguns anos depois do final do primeiro livro. E a Pollyanna começa a história assim com uns 13, mais ou menos 13 anos. E o livro acompanha o crescimento dela, dos 13 até os 20. Nessa segunda história, existe uma certa repetição de alguns personagens. De novo, no começo, a Pollyanna vai para casa de uma mulher rica, porém extremamente, ela é uma pessoa que não tá feliz, é uma pessoa muito fechada, que também construiu uma muralha ao redor dela e que não quer saber do mundo exterior. Essa mulher é a Mrs. Carroll. Ela é completamente desencantada da vida porque o sobrinho dela, James, desapareceu. Ela já gastou uma fortuna com detetives e tal para tentar localizar o menino e não conseguiu. Então, a irmã dela escreve para tia Polly e pede, por favor, para que ela permita que a Pollyanna vá passar uma temporada na casa da Mrs. Carroll para tentar resgatá-la dessa tristeza. E é assim que a Pollyanna sai da cidadezinha do interior que ela vive para a cidade grande onde mora a Mrs. Carroll. Outra figura que se repete é a da mulher amargurada da vida. Nesse caso, no caso do segundo livro, é a Sadie, que é uma garota bem jovem, mas que já está meio que desencantada da vida. Ela trabalha numa loja de departamentos e não está nem um pouco feliz com esse trabalho. E ainda tem o garotinho que precisa de ajuda, que é o James. Ele é um menino bem pobrezinho, que não consegue andar, e a Pollyanna faz amizade muito rápido com ele, assim como aconteceu com o Jimmy no primeiro livro. Em Pollyanna Cresce, nós acompanhamos a vida da Pollyanna desde esse momento em que ela vai para a cidade grande até ela completar 20 anos. Então, são, na verdade, praticamente 2 ou 3 histórias, pega 2 ou 3 fases da vida dela entre o começo do livro e o fim. A história do segundo livro, ela é um pouco mais complexa. Existem mais eventos, mais problemas para Pollyanna enfrentar e arranjar uma solução. Quando eu estava lendo Pollyanna, isso foi lá no início do ano passado, uma colega de trabalho viu o livro nas minhas mãos e ela falou: ai, Pollyanna, é tão bonitinho, tem o segundo livro. Aí eu falei: não, eu sei que tem o segundo livro, eu tenho já, né, vou ler assim que terminar esse. E aí ela deu um sorrisinho e falou assim: no segundo livro Pollyanna se apaixona. Achei tão bonitinha ela falar isso. E realmente, no segundo livro a Pollyanna já é uma moça, né, por isso
que tem a outra tradução, outro título aqui em português é Poliana Moça. Poliana foi escrita em 1913 e a história fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que pouco tempo depois vários comércios foram abertos com o nome de Poliana e não demorou muito tempo também para que esse nome algumas meninas fossem batizadas com esse nome. No livro, a autora explica que a Jane teve muita dificuldade para ter um filho e quando finalmente a filhinha dela nasceu, ela decidiu homenagear as duas irmãs, Ana, a irmã mais velha, e Polly, a irmã mais nova. Por isso, a junção dos dois nomes, né, foi assim que ela criou o nome Poliana. Já pensou que louco você inventar um nome, escrever um livro, inventar um nome para um personagem e esse nome ganhar o mundo? Isso deve ser muito louco. E, bem, dá para perceber uma certa diferença entre os dois livros, né? Enquanto a Poliana, a personagem, todo mundo estavam muito presos em conceitos religiosos. E eu acho que isso acabou prejudicando um pouquinho a história. A todo instante a Poliana falava das criancinhas pagãs lá da Índia, que as senhoras da caridade mandavam dinheiro para poder converter e salvar a alminha delas. Isso me irritava profundamente. Algumas pessoas se irritam com o jeito da Poliana, com essa positividade dela, de tudo tá bem, de estar contente com tudo, mas na verdade o que me irritou mais foi exatamente essa visão que era muito típica da época, né, de se você não é um cristão, tua alma tá perdida. Então isso me irritou um pouquinho ao longo da leitura. Adivinha quem esqueceu de novo de esvaziar o cartão de memória da câmera? Eu! Já a história de Poliana Cresce, ela é mais interessante. Apenas a primeira parte guarda alguma semelhança com o primeiro livro. E aí você tem uma série de acontecimentos que vão acompanhando a personagem até os 20 anos. Outro fator que torna o livro interessante é a própria Mrs. Carroll. Ela tá bem desencantada da vida, porque com o sumiço do sobrinho, essa mulher já tentou tudo. Tentou a lei dos homens, tentou a lei de Deus, tentou tudo para recuperar essa criança. E não conseguiu. Então, ela, ao contrário do que acontece com os personagens no primeiro livro, que são extremamente religiosos e tal, ela não quer saber de religião. Uma das principais falas dela é assim: não me venha com pregação. Então, ela sempre fala pra irmã, assim, não, tudo bem, eu aceito esta menina aqui na minha casa, mas ela que não me venha com pregação, porque se ela começar com pregação, manda ela embora. E eu me identifiquei muito com ela, essa questão dela não querer ser convertida, não querer ter alguém tentando convencê-la dos seus conceitos religiosos. Eu me identifiquei demais com essa personagem. Uma outra coisa interessante a citar é o seguinte: eu li Poliana na tradução do Monteiro Lobato. E isso quer dizer muita coisa, sabe? É muito interessante você pegar uma tradução dele para ler. A assinatura do Monteiro Lobato, ela fica muito clara em qualquer texto que ele traduz. Eu lembro que quando eu peguei pela primeira vez para ler, eu comecei nas primeiras páginas, eu falei, pera, eu tô reconhecendo essa escrita. E aí, quando eu fui ver o tradutor, estava lá, Monteiro Lobato. Ele defendia a adaptação na tradução. Monteiro Lobato acreditava que o tradutor ele deveria ler o texto e depois recontar a história na sua própria língua. Ele ainda afirmava que um bom tradutor deveria ser um escritor, e um escritor dos bons. E essa visão da tradução fica muito clara nos textos que ele traduziu, principalmente os textos infantis. Seria interessante pegar assim a versão que tem uma tradução mais próxima do original, mas eu recomendo que, se vocês puderem, leiam essa tradução do Monteiro Lobato só para vocês terem o gostinho de
sentir a essência dele no livro. Enfim, leiam Poliana, é uma história fofa, tem lá seus defeitos, mas também tem muitas qualidades. E por que não brincar de contente? Então é isso, muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram, deem joinha, compartilhem o vídeo, me ajudem a divulgar o canal, se inscrevam e tchau, tchau. Até semana que vem.